Olá, caríssimo estudante, seja muito bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Seja muito bem-vindo, prof, também à nossa aula. E estou aqui muito feliz, muito grata, já temos aí algumas aulas, né? Já estamos nos comunicando aí algumas aulas e eu vejo e já estou recebendo retorno dessas aulas. Isso para mim me deixa muito feliz, sabe? Perceber aí que essa interação está muito boa, que essa parceria está só crescendo a cada dia que passa entre eu e vocês. Então vamos continuar nessa pegada, ok? E hoje a Prof. Iris está com uma aula, mais uma aula, afinal de contas, né? Muito interessante. Que aula é essa, Prof. Iris? Dá uma olhada no nosso slide. Olha só o que a gente tem para a aula de hoje. Na aula de número 7. Nós vamos falar nessa aula de número 7 sobre o quê? A atividade física e os seus efeitos nas fases da vida. Exatamente. A gente tem que colocar exercício físico desde quando nós éramos pequenos, né? Criança, tem que haver movimento, né? E temos que levar isso para a velhice também, porque isso vai nos favorecer. Inclusive, nós vamos até ter uma aula em que nós iremos falar aí sobre o envelhecimento e como envelhecer bem, né? E aí eu já adianto para você que todos nós estamos envelhecendo um pouquinho a cada dia. Mas como que a gente está envelhecendo? De uma forma saudável, de uma forma tranquila? Ou a gente está tendo muitos percalços, muitos problemas de saúde, a gente não está conseguindo aí manter o nosso condicionamento? Como que tá tudo isso? Então a gente precisa inserir a atividade física sistematizada dentro aí do período de vida que eu tô, seja ele na fase criança, seja na fase adolescente, seja na fase adulta ou até mesmo na fase aí da melhor idade, né? Que a gente fala aí depois dos 60 anos. E aí, o que a gente tem hoje como habilidades para essa aula, Prof. Iris? Então, a primeira delas será o quê? Será reconhecer os benefícios da atividade física nas aulas de educação física. A gente já tem noção, né, de muitos desses benefícios. O segundo aqui que nós temos será refletir e reconhecer a necessidade e a função social da atividade física em todas, eu disse, em todas as fases da vida, para o processo de educação, de prevenção, de manutenção da saúde e, claro, né, saúde e de qualidade também na nossa comunidade local. Um outro ponto importante aqui com relação às habilidades que a gente quer, que eu quero para essa aula de hoje com vocês, será discutir e organizar, tá? Práticas corporais de atividade física na comunidade local para fins de saúde, para fins de lazer e para fins de qualidade de vida também, certo? Então já vão pensando aí nessas práticas que é muito interessante a gente envolver também dentro da nossa comunidade. Para isso, nós iremos trabalhar o que na nossa agenda de hoje? Então, nessa aula, nós iremos trabalhar aqui sobre as reflexões, né? Reflexões sobre os efeitos da prática da atividade física na vida diária, a função social da atividade física nas fases da vida e também a atividade física inclusiva para grupos especiais. Certinho? Tranquilo? Que bom! Temos aqui também programas de atividade física pública no Brasil, dicas e orientações sobre os programas básicos de atividade física e um guia aqui de organização de práticas de atividade física na escola, certo? Então, a gente vai trabalhar basicamente esses pontos na aula de hoje. Então, bora lá para o primeiro ponto, que é o das reflexões, né? Reflexões sobre os efeitos aí da prática da atividade física na vida diária. Tem várias formas, né, da gente se movimentar, de a gente se exercitar. Seja com práticas aí recreativas, seja com práticas sistematizadas, seja aí com exercícios de condicionamento físico, trabalhando a flexibilidade, trabalhando a força, trabalhando a velocidade, a agilidade, né? Seja aí com os esportes de modo geral, com as modalidades esportivas, independente aí se a pessoa tem ou não alguma deficiência física, se tem algum outro tipo de limitação, né? Há atividades físicas, há exercícios físicos sistematizados que podem atender aos mais diversos aí grupos, certo? Então, bora lá.
E aí essa atividade física, o que que a gente entende, né? O que que a gente reforça sobre o que é essa atividade física? Essa atividade física ela é um comportamento que vai envolver movimentos voluntários, voluntários do corpo, com um gasto de energia acima do nível de repouso. Como eu já conversei com vocês em aulas anteriores, quando a gente fala de atividade física, né, todo movimento aí que eu realizo, toda atividade que eu realizo em que me faça sair aí do repouso, que tem um gasto de energia acima dos níveis de repouso. Não necessariamente eu estou falando do exercício físico, eu estou falando de atividade física mesmo, que podem ser as mais diversas, desde caminhar aí com o meu cachorro, né, fazer as atividades domésticas de casa, trabalhar aí no plantio, né, trabalhar aí como é que fala? Na ordenha. Então tem diversas atividades que eu posso fazer aí que pode me levar a um gasto de energia acima do nível de repouso. E aí essas atividades, elas vêm me trazer o quê, prof? Elas trazem promoção de interação social e com o ambiente, ela acontece no meu tempo livre, ela acontece no meu deslocamento, ela acontece no meu trabalho, ela acontece nos estudos, ela acontece nas tarefas domésticas. E aí vem aqui comigo. Então, quando eu falo aí de atividade física, todas essas práticas que eu mostrei para vocês aí do dia a dia, elas estão aí inseridas dentro dessas práticas de atividade física, certo? Então, se eu estiver, por exemplo, indo tomar um ônibus, né? Me deslocar para ir pegar um ônibus. Então, isso também faz parte aí do grupo de atividade física. Se eu estiver fazendo aí a limpeza de casa, lavando, passando, varrendo, tudo isso faz parte aí desse grupo da atividade física. Se eu estiver, por exemplo, até escovando os dentes, posso considerar como uma atividade física? Posso considerar como uma atividade física. O que eu não posso deixar de lembrar é que a gente está falando aqui, dessa parte, vou até sinalizar para você aqui, gasto acima do que, Profires? Do nível de repouso. Então, se eu estiver dormindo, eu estou tendo um gasto menor. Se eu estiver me deslocando, caminhando, estiver fazendo os afazeres de casa, ou até mesmo estudando, eu estou tendo um gasto um pouquinho maior do que se eu estivesse dormindo. É isso que tá sendo dito aqui sobre atividade física. Quando eu falar de exercício físico, aí eu já estou pensando numa frequência, numa duração, numa intensidade, aí a gente está falando outra coisa. A gente está falando aí de um acompanhamento com um profissional de educação física, a gente está fazendo práticas em que eu faça aí 3 vezes por semana, que eu faça aí 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, em cada vez que eu for, né? Que está aí numa escala de moderado ou intensa, por exemplo. Então, disso tudo, eu estou falando sobre o exercício físico. Então, a gente já sinalizou aí muito bem. E aí, dentro dessas práticas, a gente trabalha diversas dimensões, né? E essas atividades, como eu falei para vocês, a gente pode trabalhar elas como, Profires? Nós podemos trabalhar aí dentro desses domínios. E aí, dentro desses domínios, eu posso ter atividade física no meu tempo livre, eu posso ter atividade física aí no meu deslocamento, eu posso ter nas atividades domésticas, nas atividades de estudo ou atividades ocupacionais, das quais eu desenvolvo aí no meu dia a dia. Então, tudo isso faz parte aí do que, Profires? Faz parte aí dos domínios da atividade física, ou AF, certo? E aí, dentro dessas práticas também, eu posso ter uma melhora muito significativa aí na minha qualidade de vida, nas minhas atividades, e posso ter o aumento de algumas outras. Agora eu vou sair da tela para você ver melhor esse slide. Então lá, nas aulas de educação física, o que a gente pode estar melhorando? Eu posso estar melhorando aí o funcionamento do coração e da respiração. Eu posso ter uma melhora aí na flexibilidade e nas habilidades para me movimentar, como por exemplo, o correr, o andar, o saltar. Eu posso ter uma melhora aí na motivação, no bem-estar mental, né? A gente sabe que a atividade física, o exercício físico trabalha muito isso. Vai reduzir a ansiedade, vai reduzir a depressão. Vai ter uma melhora também nas habilidades de socialização, eu vou interagir melhor com as outras pessoas, vou me socializar melhor, né? Vou ter relações de amizades fortificadas, vou ter um melhor desempenho escolar. Então, se você quer maior concentração, maior desempenho,
trabalhar melhor a tua cognição, a atividade física nas aulas de educação física também vem promover isso. Por isso que ela está inserida aí dentro das aulas, né? Nós temos aí diversos componentes curriculares, como português, matemática, história, geografia, né? Física, química, sociologia, e aí a educação física vem, né? Não só com essa parte prática, mas também com essa parte cognitiva sendo trabalhada. Então, o teu desempenho escolar ele vai melhorar gradativamente, vai depender também aí da tua motivação, da tua organização, de colocar sempre em foco e colocar como prioridade, tá? Vou até escrever aqui para você ver que quando a gente coloca a prioridade, né? Prioridade, o exercício físico, prioridade. Exercício físico, né? Ou educação física escolar, né? Mas aqui é o exercício físico. Então, quando eu coloco, eu vou ter uma melhora aí muito significativa, muito expressiva aí com relação aí aos meus estudos. Vou melhorar, como eu te falei, o foco, a atenção, né? Na realização das atividades, a forma como você se organiza para fazer suas tarefas diversas, a forma como você se organiza para aprender essas novas habilidades, né? O que vai aumentar? Isso tudo aqui, ó, melhora, tá? E aí, o que eu vou aumentar? Eu vou aumentar aí, precisar aumentar a prática da atividade física ao longo do dia, vou aumentar aí a cooperação entre os meus colegas, né, na execução das minhas atividades, a atitude de satisfação em fazer as nossas aulas. Eu sei que você fica feliz na realização das práticas, né? Tanto é que dentro dessa parte de conteúdo, nessa primeira parte aqui, eu ainda trago lá no finalzinho da aula, eu trago um momento exercícios, que você vai realizar alguma atividade prática, alguma atividade de socialização, alguma atividade de cognição, né? Para você já experimentar, né, para você já colocar em prática aí dentro das nossas aulas. E vai aumentar também e vai auxiliar no controle do seu peso corporal, certo? Muito bem. Um outro ponto que a gente vai trabalhar dentro dessa aula aqui é o quê? A função social da atividade física nas fases da vida. Você acredita que a gente tem aí muitos benefícios aí em todas as fases? Isso é verídico, não é? Muito bem. E aí, para fomentar mais ainda essa temática, eu trago para vocês agora, olha só, essa matéria jornalística aqui, essa externa aqui, para vocês assistirem junto comigo. Então, preste atenção, assista aí junto comigo e aí a gente vai continuar essa conversa. Olha lá. Curso natural da vida, nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Porém, para termos uma vida saudável e com longevidade, são necessários alguns cuidados como alimentação e atividade física. Mas você sabe a importância da atividade física em todas as fases da vida como um direito de todos? A prática da atividade física por crianças e adolescentes contribui de forma marcante para o seu desenvolvimento. Com a emersão da Constituição Federal de 1988, a prática de exercícios físicos e esportes passou a compor um direito social garantido a todos os cidadãos, sobretudo a esse tipo de público. Alguns especialistas acreditam que a infância começa do nascimento até os 10 anos de idade, a adolescência dos 11 anos aos 19, a juventude pegando um pouco da fase adulta dos 20 aos 29 anos de idade. A fase adulta começa aos 21 e vai até aos 59 anos de idade. A terceira idade começa a partir dos 60 anos. Uma infância ativa não é garantia de saúde na vida adulta, mas que a prática de atividade física deve ser constante na vida de uma pessoa, isso procede, uma vez que o sedentarismo é o fator de risco para a saúde física e mental. Então, estimule seu filho a brincar ao ar livre e praticar alguma atividade física, de preferência algo que ele sinta prazer.
E quanto antes o ser humano iniciar uma atividade física, melhor. Além dos benefícios físicos, ele aprende a lidar com as diferenças, aprende a conviver com o outro, independentemente da orientação sexual, da cor, raça ou etnia. Os benefícios da atividade física no decorrer das fases da vida é importante para o crescimento, desenvolvimento, condicionamento físico, estética, manutenção da saúde, qualidade de vida e prevenção de doenças. A atividade física é benéfica em todas as idades e para todos, independente da condição física. Gestantes, por exemplo, podem e devem se exercitar. Pessoas com doenças crônicas, idosos, claro que se for preciso, ser supervisionado por um profissional da área. E também as pessoas com deficiência. A prova disso são os paratletas. Viu só, os benefícios da atividade física são inúmeros. Não importa a idade, raça, condição física. O que importa é se movimentar e deixar fluir o que há de melhor em você. Fique com mais explicações em sala de aula. Imagens legais, bonitas, né? E essa matéria com a Deane só veio reforçar ainda o que a gente já tinha acabado de conversar aí com vocês, né? A gente consegue perceber diversos benefícios aí quando a gente coloca a prática do exercício físico na nossa rotina, né? Assim como a gente bebe água todo dia, a gente deve colocar aí na nossa semana diversas práticas aí, colocar o exercício físico também, tomar isso como uma prioridade, né? Porque a gente vai ter muitos ganhos. E agora a gente vai fazer uma análise aqui desse gráfico de pizza. Dá uma olhada só nesse gráfico, onde a gente observa aqui o principal motivo de abandono, uma outra contrapartida, né? De abandono aí da prática dos esportes, né? Em atividades físicas em homens. E a gente tem um grande percentual aí que está relacionado à falta de tempo e outras prioridades, tá? Como, por exemplo, o estudo, o trabalho e a família. A gente sabe que o nosso dia a dia normalmente é muito corrido, né? A gente entende isso. Mas aí o quanto que a gente prioriza, né? Aqui a palavrinha que apareceu aqui foi outras prioridades, né? O que eu tenho colocado em primeiro plano. Eu tenho que estar observando isso porque muitas das vezes eu não estou rendendo no estudo quanto eu gostaria, eu não estou rendendo no trabalho quanto eu gostaria, eu não estou rendendo nem quando eu estou junto com os meus familiares. Então, isso pode ser um dos motivos, pode ser justamente isso, eu não ter dado prioridade aí à prática do exercício físico, né, no meu dia a dia. Outros fatores que podem aparecer aí tá correlacionado aí por questões de saúde, né? A doença faz isso. E a gente sabe que o exercício físico ele é um tratamento não medicamentoso, né? Para muitas questões de saúde que poderiam ser evitadas se eu tivesse uma rotina aí de exercício físico no meu dia a dia. Então a gente também tem que observar isso, né? Um outro ponto também muito interessante seria aí que tem dificuldade em acesso a uma instalação esportiva. E hoje a gente busca diversos espaços, né? Um espaço aberto, ele pode servir para eu fazer uma corrida, para eu fazer uma caminhada, né? Eu não preciso ficar presa a uma instalação, a uma quadra, a um local fechado, uma academia, né? Já existem diversos aparelhos colocados aí nas comunidades, nas praças, né, em alguns espaços que são solicitados pela comunidade para justamente ter esse momento aí da prática do exercício físico na comunidade. Outra questão que pode entrar é a questão econômica, né, que para muitos pode ter um custo muito alto. Eu gostaria de fazer aulas de dança, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho grana para isso. Eu gostaria de fazer um tipo de luta, né? Mas eu não tenho grana para pagar, não tenho dinheiro para pagar aí uma academia para fazer essas lutas, né? E aí você pode estar buscando outras opções dentro da tua realidade para estar inserindo. Outro questionamento ainda,
outro posicionamento aí colocado pelos homens é a questão da idade. E a gente sabe que para exercício físico não tem idade, né, gente? A gente viu, já conversou na aula, já viu na externa, que a gente pode começar o exercício físico desde pequeno e levar aí até a melhor idade sem problema nenhum, né? Aí eu vou fazer as melhores escolhas, o que me agrada, o que me diverte, o que me deixa feliz, qual o tipo de prática que eu tenho maior afinidade, né? E tem uma outra porcentagem de pessoas do sexo masculino que fala que é por questão de preguiça mesmo, por desinteresse, por desmotivação, né? Há pessoas que realmente se tornam apáticas nesse sentido, né, de não ter interesse, mas às vezes porque não experimentou algo interessante, algo gostoso, algo divertido, não socializou como deveria, né, com outras pessoas. Porque quando você faz isso, você melhora e diminui e muito, tá? Essa questão aqui da preguiça e do desinteresse. E um outro ponto é não gostar de esporte, não gostar de competições em si, né? Mas não existe só competições nas práticas, a gente bem sabe disso. Um outro comparativo que eu tenho aqui para vocês é do grupo feminino, né? E aí tem também diversos motivos. Dentre eles, nós temos aqui a falta de tempo também como o carro-chefe, que a gente já conversou ali com respeito aos rapazes, né? Aos homens. Um outro ponto também é a questão da preguiça, né? Tem os maiores percentuais aqui. Um outro ponto aqui seria questão de saúde, né, que a gente já mencionou, questão de dificuldade ao acesso à instalação esportiva. Que mais aqui? Nós temos aí a questão de não gostar de esporte, competições em si, e aqui já no finalzinho a questão da idade e questões econômicas. Então perceba que até são parecidas as respostas, né, os percentuais, certo? Muito bem. Mas a gente não vai fazer parte desses grupos, né, gente? Olha lá. E aí, o que a gente tem aí com relação às crianças, né? Que tipo de prática, o que as crianças podem estar fazendo aí? As crianças, por exemplo, de 0 a 5 anos, elas precisam de atividade física para quê, prof? Se você, caríssimo estudante, tem um filho, um sobrinho, um primo, uma prima, criança, né? Alguém na sua família que é criança, por que eu tenho que incentivar a prática da atividade física aí para eles? Para que eles possam crescer, para que eles possam se desenvolver de forma mais saudável, né? Buscando aí os diversos benefícios dessa prática aí na infância, né? A criança mais ativa, mais saudável, mais feliz. O que vai acontecer? Vai melhorar aí o controle do peso corporal dessa criança, vai diminuir aí os riscos de obesidade, né? Vai melhorar as funções aí cognitivas, de prontidão de aprendizado, assim como para você que já é adolescente, que já é adulto, está fazendo essas aulas e sabe que melhora, para a criança o ganho é muito mais expressivo, né? É um estímulo muito grande, né? Até uma motivação para ir para a escola, né? Fazer as aulas de educação física, né? Se inserir aí dentro das práticas, até mesmo fora da escola também, né? Começa na escola com esse incentivo, com essa motivação e depois já busca-se outras opções, outras práticas aí. Vai ajudar na integração, né, nessa socialização, vai desenvolver as habilidades psicológicas, as habilidades sociais, né, vai contribuir também com o crescimento saudável aí dos músculos, dos ossos, vai melhorar a saúde do coração, a condição física de modo geral, vai melhorar a qualidade do sono, vai auxiliar aí na coordenação motora também, certo? Isso a gente está falando de crianças pequenininhas, né? Até 5 anos, de 0 a 5 anos. E agora, prof, acima disso, o que pode ser inserido? De 5 a 17 anos, então a gente está falando de crianças maiorzinhas e adolescentes, a gente pode ter um ganho no bem-estar, na vida saudável, na vida ativa, no controle de peso, no desempenho escolar, na socialização, no desenvolvimento motor como um todo, na prevenção das doenças e o condicionamento físico, né? Então perceba que são bem próximos aí cada etapa, né? E prof, para mim que já sou adulto, que já passei aí dos meus 17 anos, para a professora, para o professor que está aí, o que eu posso ter de ganho aí, né? Então eu já te mostro. Eu posso aí ter controle da minha composição corporal, né? A gente começa a ter maior dificuldade de perder peso,
né, de desenvolver essa nossa estrutura corporal, então a gente tem um maior controle também. A questão da saúde, da estética, eu fico visualmente mais bonito, mais elegante, mais atraente, né? Mas não no sentido pejorativo, no sentido de mostrar maior bem-estar, de mostrar maior disposição, certo? Eu também tenho um ganho muito expressivo, muito bom na socialização e na integração com outras pessoas. Eu tenho aí um ganho, né, com relação ao divertimento, ao lazer. Por que não colocar essa pitada aí, né? Essa prioridade com relação ao exercício físico? A minha qualidade de vida fica muito melhor. Eu tenho aí também a questão da prevenção e o tratamento de doenças, né? Facilita todo esse processo. Então perceba que em todas as fases da vida vão haver ganhos, né? Em todas as fases. Dependendo da fase em que se está, em que se observa, a gente vai ter diversos benefícios, diversos ganhos. E ainda falando sobre esses benefícios na fase adulta, né? Nós temos aí a promoção do desenvolvimento aí do ser humano, né? Do seu bem-estar, vai me auxiliar aí a desfrutar de uma vida plena com melhor qualidade, vai melhorar o meu sono. Perceba que os ganhos são semelhantes, né? São muito próximos uns dos outros, né? Vai fortalecer e vai tonificar toda a minha musculatura, vai potencializar o sistema do meu corpo, vai prevenir, vai diminuir a mortalidade por diversas doenças crônicas, né? Que doenças são essas, prof? Então a gente está falando aí de pressão alta, a gente está falando de diabetes, né? Esse alto nível de açúcar aí no sangue, a gente está falando de doenças cardíacas, né? Doenças do coração, a gente está falando de diversos tipos de câncer, sejam eles de mama, de estômago, até mesmo de intestino, tá? Tá, a gente já falou aí para a primeira fase, né? A primeira infância, a segunda infância, a fase adolescente, fase adulta. E para o idoso, prof? Já te adianto que a gente vai ter uma aula em que a gente vai falar sobre o envelhecimento. E aí eu vou trazer mais informações com relação a isso. Mas eu já te adianto aí que existe redução, melhora e aumento. Redução, melhora e aumento. Redução do quê, prof? Essa pessoa idosa vai diminuir a questão do cansaço durante o dia, vai diminuir o risco de quedas, né? A gente percebe que na fase aí do envelhecimento, o idoso ele está muito propenso às quedas, né? Você vê muito idoso aí que às vezes não tem essa inserção da prática do exercício físico, e às vezes até tem, mas é muito pouco. Ele tem assim a sua musculatura mais enfraquecida e às vezes um degrau, uma pisada errada, né? Vai levar aí a determinadas lesões e quedas, né? E aí você vê aquele roxeado no joelho, no pé, no tornozelo, no braço, por conta de uma queda, né? Que poderia ser evitada de forma simples, né? Aí fortalecendo essas musculaturas e articulações. Vai reduzir as dores nessas articulações, as dores nas costas, os sintomas de ansiedade, de depressão, né? Vai reduzir também o colesterol e o diabetes, tá? Vai reduzir o risco de desenvolver doenças do coração, os cânceres que eu falei para vocês, vai diminuir também o risco de demência, né? E a gente está falando aí, por exemplo, de Alzheimer, né? Temos também a questão da melhora. O que melhora, prof? Melhora a postura e o equilíbrio, a qualidade do seu sono, a sua autoestima fica elevada, sua autoimagem, né? Quando eu falo de autoestima e autoimagem, eu estou falando a forma como você se vê, né? Como que você se percebe diante da sociedade, das outras pessoas. Você fica com autoestima mais elevada, né? Você se vê uma pessoa mais bonita, né? Uma pessoa com muitas qualidades, porque tudo isso está potencializado. Eu também tenho aí habilidades de socialização, né? Atividades em grupo também vai melhorar. A capacidade de se movimentar, de fortalecer meus músculos, meus ossos, certo? Eu vou ter uma melhora muito grande, muito significativa com relação à saúde dos meus pulmões, a minha circulação, certo? E o que eu vou aumentar? O que vai ajudar nisso tudo? Vou aumentar a minha energia, né? Quem é que não gosta de ficar cheio de energia, cheio de disposição, né?
ter autonomia, independência para realizar as minhas atividades do dia a dia, ou ter o controle do meu peso corporal, o controle da pressão alta, né? A manutenção da minha memória, da minha atenção, da minha concentração, do meu raciocínio, do meu foco. Tudo isso a gente utiliza muito aí nas mais diversas áreas, certo? Então, caríssimo aluno, vem aqui comigo. Você percebeu aí que existem ganhos, existem benefícios, né, dentro aí das mais diversas etapas. Seja na primeira infância, na segunda infância, na fase adolescente, na fase adulta, a gente percebe diversos ganhos. A gente falou aí de questões estéticas, questões de saúde, questão de cognição, né, de aprendizado, de foco, né, e tudo isso fica o que é potencializado. A tua autoestima também fica elevada. Então, assim, se você ainda não inseriu a prática do exercício físico, é interessante, né? Recomendo, né, como profissional de educação física, recomendo que você busque alternativas, você busque soluções para inserir no teu dia a dia. Ah, prof, mas o meu dia a dia é muito cansativo. Eu trabalho na lavoura, eu trabalho dirigindo, eu trabalho nas atividades de casa, eu trabalho com ordenha, eu trabalho, sei lá, no plantação, no escritório. Mas mesmo assim dá para a gente inserir a prática do exercício físico. E aí esses ganhos você já começa a perceber, por exemplo, se você está fazendo prática de exercício de forma sistematizada, você já começa a perceber esses ganhos se fixando, né? Aí depois de uns 3 meses você já fala assim, nossa, eu tô diferente, eu tô mais bonito, eu tô mais definido, eu tô com mais disposição, eu tô me sentindo mais concentrado, eu tô com mais foco. Então tudo isso você já começa a perceber aí. Poxa, prof, mas eu vou ter que esperar esse tempo todo? Não, a partir do momento que você começa, né, as 2 primeiras semanas, quando você começa a fazer essas práticas, você começa a perceber que seu corpo está se adaptando, mas você não pode desistir nessas 2 primeiras semanas. Né? O teste de fogo aí para o nosso corpo se adaptar. Afinal de contas, você ficou muito tempo sem fazer nenhum tipo de prática. Né? E aí teu corpo precisa entender, teu coração precisa entender, os teus órgãos precisam entender que está mudando e está melhorando esse funcionamento. Uma das primeiras coisas que você vai perceber é nas tuas noites de sono, que elas vão ficar melhoradas, você vai se sentir mais relaxado, mais tranquilo, você vai ter mais disposição, parece que o teu dia ganhou mais horas para você fazer mais coisas que você deseja fazer, né? Você acorda, prof, mas eu já acordo bastante cedo, dá para inserir alguma prática aí? Dá. Né? Vai depender aí quais são as tuas afinidades, quais são as atividades que você gosta. Certo? E aí entra uma outra subtemática, que é o quê? Que é sobre atividade inclusiva, né? Dentro dessas atividades inclusivas aí, a gente percebe que existe diversas possibilidades de inserir o exercício físico, né? Então, se eu tenho uma deficiência numa perna, mas eu gosto de correr, eu consigo inserir. Se eu gosto muito de esportes coletivos, né? Como, por exemplo, aí o basquete, será que eu consigo fazer aí o basquete cadeira de rodas? Consigo. Será que se eu tiver aí alguma outra atividade, eu consigo, por exemplo, colocar dança? Consigo. Né? Vai depender primeiro da tua mente, né? Você se conscientizar que você pode e você inserir essa prática e começar a realizar. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Né? Mas você tem a possibilidade de inserir sim essas práticas, essas atividades aí no teu dia a dia, né? E ter um ganho muito expressivo aí nas tuas práticas, certo? Tranquilo. Então a atividade inclusiva, ela permite aí o teu desenvolvimento das tuas potencialidades, essa superação, né? Passou por algum estresse físico, algum estresse mental, alguma lesão, algum rompimento de algum membro, né? E aí você começa a pensar nas possibilidades de conseguir realizar essas práticas aí no teu dia a dia. Então, fica aí a dica, certo? O que mais que eu consigo fazer? Agora eu vou sair aqui da tela para você ver esse slide. Então, eu consigo aí realizar atividade física independente aí da deficiência, tá? Então, eu posso buscar encontrar formas de praticar essas atividades físicas, sejam elas em grupo ou sejam elas individualizadas. Se for em grupo, eu vou ter uma maior o quê? Socialização e interação. Vai ser muito bom, né?
Cada integrante, cada pessoa que estiver fazendo lá junto comigo, vai me incentivar para essas práticas. Se for individual, eu tenho que observar aí também quais são as especificidades, né, que eu tenho que atingir. O que eu tenho que observar também, Prof. Iris? Que eu vou ter redução aí de risco de obesidade, de declínio cognitivo, de sensação de estresse e sintoma de ansiedade, depressão, de risco de doença do coração, de diabetes, de pressão alta, de colesterol. Tudo que a gente mencionou lá atrás, a gente também vai ter ganhos aqui. Vai me auxiliar aí a disputar de uma vida mais plena, né? Vai ter maior inclusão social, criação e fortalecimento de laços sociais, de solidariedade, né? De empatia, de controle de peso. Vou ter promoção e desenvolvimento do meu bem-estar humano, relaxamento, divertimento, vou ter uma melhora expressiva aí nas habilidades de socialização, na minha imunidade, na atenção, na memória, no raciocínio, no humor, até mesmo na circulação sanguínea, certo? E aí eu consigo inserir e colocar programas de atividade física para esse público, né, no Brasil. Que tipo de programas que existem, prof? Então tem programas de academia ao ar livre, né, que tem aí instalação de equipamentos de ginástica nos espaços públicos, nas praças, nos parques, nos complexos esportivos, né, que me traz aí condições adequadas para essa acessibilidade que visa fomentar aí essa atividade física na população. Aqui em Porto Velho a gente tem diversas praças, pracinhas, né, que tem aí esses espaços. Nós temos também o espaço alternativo como exemplo, né? Mas aí na sua localidade, se não tiver, você pode propor, né, para os políticos da região ou se organizar com a comunidade e inserir esses espaços também. Tem o programa Academia Saúde, que é uma estratégia de promoção de saúde e produção de cuidado, que funciona aí com a implantação de espaços públicos, conhecido pelos polos de Programa Academia da Saúde. Tá? E aí nesses espaços vai ter aí infraestrutura, equipamentos profissionais e profissionais qualificados também. Nós temos aqui em alguns bairros, na Zona Leste, que é onde eu moro, tem também na frente de uma das escolas, tem vários pontos, né? Acredito que talvez próximo de você também deva ter. Programa Vida Saudável, ele vai visar a prática de exercício físico, atividades culturais. Então nós temos exercícios físicos e práticas culturais nesses espaços também. Tem atividades para o idoso, né? Para trabalhar a convivência social, a formação de lideranças comunitárias, trazem aí esporte, trazem lazer, né? Políticas públicas com direito para todos, tá, gente? É um direito todo nosso. E aí o público que nós temos aqui envolvido nesse programa Vida Saudável são as pessoas idosas a partir dos 60 anos também e também pessoas com deficiência, tá? E aí eu deixo aqui para vocês agora algumas dicas e orientações sobre os programas básicos de atividades físicas. O que a gente observa? Que um bom programa de condicionamento físico, ele tem que ter o quê, prof? Ele tem que ter um trabalho de aptidão física relacionado aí à saúde, né? Eu vou trabalhar aí resistência cardiorrespiratória, vou trabalhar flexibilidade, vou trabalhar força, vou trabalhar resistência muscular, vou trabalhar composição corporal. Os profissionais de educação física vão trabalhar esses princípios de treinamento, onde eu tenho o princípio da individualidade biológica, cada ser humano é único, princípio da sobrecarga, princípio da progressão e da continuidade, princípio do uso e desuso, princípio da especificidade, né? O exercício físico específico para mim, né? É diferenciado se for para você. Eu vou observar aqui a importância do controle da intensidade da atividade física. Então, eu tenho aí, por exemplo, a escala de Borg, né, onde eu vou ver a percepção do esforço, vou respirar de forma tranquila, vou tentar conversar de forma normal, né? Então, uma escala de 1 a 4. Eu posso ter também a percepção do esforço de 5 a 6, né, que eu vou respirar um pouco mais rápido que o normal, vou conversar com um pouco mais de dificuldade enquanto eu me movimento, não vou conseguir cantar, por exemplo. E aí eu tenho a intensidade desses esforços, que podem ser leves, podem ser moderados e podem ser vigorosos. Dentro do vigoroso aqui, eu também trabalho a percepção do esforço de 7 a 8, também dentro da escala de Borg. A minha respiração já fica mais ofegante, mais rápida. Eu não consigo conversar aí, por exemplo, enquanto eu me movimento. Então, isso seria aí em torno da escala de Borg. O que mais que nós temos aqui?
É importante que a gente busque realizar atividade física de forma regular e ir aumentando de forma progressiva. Não vai querer colocar 100 quilos na primeira vez que você for puxar carga. Não vai querer correr 10 quilômetros no primeiro dia, né? É um processo, né? E cada minuto, cada momento conta. Eu vou ter atividades físicas moderadas, de 150 minutos, né, de atividade por semana, e atividades físicas vigorosas, com 75 minutos aí, de atividade física por semana. Pelo menos aí 2 vezes por semana. Eu já digo aqui pelo menos 3, tá? De atividade de fortalecimento dos músculos, dos ossos, musculação, exercício de sobrecarga externa, né? Com relação ao nosso corpo. Alguns procedimentos de programa, eu tenho que fazer uma avaliação da minha condição geral, estabelecer quais são os objetivos, meus interesses que eu quero alcançar, uma avaliação inicial, né, da minha condição, ou escolher os tipos de atividades que eu preciso, estabelecer a dosagem, o desenvolvimento dessas sessões, o registro e controle. E quem vai fazer isso? O profissional de educação física, certo? Esse profissional que vai conseguir orientar. Também preciso observar os cuidados, recomendações, né, para essa prática, tenho que planejar essa prática, tenho que identificar os horários da minha rotina, os espaços dos equipamentos, utilizar roupas confortáveis, calçados confortáveis para a prática, né? Não vai fazer de sandalinha, descalço, não é tão interessante um tênis confortável, né? Utilizar, se eu for fazer atividade livre, utilizar boné, chapéu, camisa de manga longa com protetor solar, ingerir muita água antes, durante e depois, ter uma boa alimentação saudável, tudo isso vai contribuir dentro dessas recomendações aí também, tá, galera? Durante essas práticas, se eu tiver algum tipo de lesão, eu tenho que estar atento também. Sentir algum tipo de desconforto que seja anormal, como uma dor, por exemplo, no peito, uma tontura, eu devo buscar aí orientação médica. Se eu tiver, por exemplo, diabetes, eu tenho que observar a prática aí com relação, se ela for um pouco mais vigorosa, para evitar a hipoglicemia ou a hiperglicemia. Pico muito alto de açúcar ou muito baixo de açúcar, né? Ajustar aí essa insulina, ajustar a minha alimentação, que aí eu vou conseguir realizar essas práticas também. No meu dia a dia, de modo geral, eu tenho que observar aí essas minhas atitudes, buscar diminuir aí o comportamento sedentário e melhorar aí a minha qualidade de vida. Evitar muito tempo na frente aí do computador, do tablet, da TV, né, das telas e buscar me movimentar a cada hora aí, tá? Então a gente já falou muito sobre isso nas outras aulas e aí é só um reforço, tá? Como que eu vou organizar tudo isso, né? Que guia de organização para essas práticas que eu teria aí, prof? Então eu vou observar qual o tipo de práticas que eu gosto, brincadeiras e jogos, danças, ginásticas, práticas corporais de aventura, lutas, esportes. Dentro da educação física a gente trabalha tudo isso, né? E eu vou buscar e vivenciar, né? Usufruir aí desses benefícios aí, me manter ativo, tanto dentro das aulas de educação física como fora dela, certo? A gente já está quase finalizando aqui. Eu posso observar aí dentro dessas práticas de exercício que eu tenho uma parte preparatória, uma parte principal e uma parte final. Então eu vou aquecer meu corpo na parte inicial de 5 a 10 minutos, na parte principal que é o foco eu vou trabalhar de 20 a 50 minutos, atividades que vão trabalhar o meu coração, a minha força, a minha resistência, né? Vou envolver diversas práticas aí e os esportes. E no final eu vou voltar à calma, né? Vou resfriar, né? Todo esse meu corpo, certo? Tranquilo? Beleza. Tudo isso finalizado, agora eu trago para você aqui o nosso momento exercício. Qual a ideia, qual a proposta de hoje para a gente finalizar nossa aula? Eu quero que você se junte com a galera, com a turma aí, busque utilizar toalha ou colchonete, um espaço limpo, e você vai fazer repetições coordenadas em grupos, apoiando uma base ou fixando os pés nos pés dos colegas, pelo menos 20 repetições. Repetições do quê, prof? De uma abdominal coletiva. Então, vocês vão dar as mãos, vão apoiar os pés em uma base, não precisa ter esse pneu no meio, mas vocês podem apoiar os pés com os pés. E quando todo mundo descer, desce junto. Quando todo mundo subir, sobe junto. Vem aqui comigo.
A proposta é que você faça esse abdominal coletivo aí e me mande aí o registro que eu quero acompanhar. Me conta como é que foi. Mantenha a postura alinhada, realize esse exercício de subir e voltar, tá? Junto com a galera e me manda que eu quero ver. Tchau, gente. Até daqui a pouco.